Magnificat. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu me chamo Charleston. É com muito amor e alegria que eu estou aqui nesse mini podcast no quadro IVC na Sagrada Família. Lembrando que IVC, Iniciação à Vida Cristã. Então esse é um trabalho, esse é um projeto do Sistema São José Mergulhando em Águas Profundas, em parceria com a catequese do Santuário Basílica Sagrada Família, localizada aqui em Goiânia. Bom, no nosso itinerário da nossa catequese, nós vamos começar agora em 2024, dentro desse formato IVC, nós temos um itinerário inspirado pelo Espírito Santo que nós achamos por melhor partilhar com vocês. Vocês que são catequistas, né, de outras paróquias, tanto de Goiânia ou em qualquer lugar do Brasil que estão aí vivenciando o IVC dentro de sua comunidade, sua paróquia, vocês vão poder, né, através da nossa partilha, ver qual foi a dinâmica, a pedagogia que o Espírito Santo nos inspirou. Talvez de alguma forma possa colaborar com vocês, né, os temas que nós vamos abordar. Vocês vão ver que o nosso itinerário, ele trabalha sempre com uma visão em três coisas. Pensando no tempo litúrgico, pensando no mês de devoção da igreja e, é claro, no evangelho dominical daquela semana. Então, a proposta do IVC é exatamente essa, que os temas que vamos abordar nos encontros com os nossos catequizandos ou catecúmenos, eles estejam contextualizados com a liturgia. E graças a Deus vocês vão ver que no nosso itinerário de temas, nós tivemos a inspiração do Espírito Santo para trabalhar dessa forma. E dentro disso, para contextualizar, antes de chamar nossos convidados, vocês vão perceber que são 4 etapas no IVC. Pré-catecumenato, que é o tempo do querigma, de anúncio, de evangelização. O catecumenato, que é um tempo de catequese em si, com aprofundamento. A etapa da purificação e iluminação, que também é tempo de catequese, e além do aprofundar, também é tempo de experimentar, que é uma preparação mais profunda para receber o sacramento. E a 4ª etapa, que é a mistagogia, que é tempo de serviço, que é o momento de testemunhar em vida após o sacramento, tá? E dentro desse cenário, dessa estrutura, o vídeo de hoje é focado no querigma. Vão ser 7 vídeos focados no querigma. Então, serão 7 temas que estarão dentro da etapa do pré-catecumenato focado no querigma, que é o anúncio, é a evangelização, é a igreja em saída, acolhendo aqueles que querem conhecer Jesus Cristo. E para iniciar o nosso encontro, cujo tema é Quem é Deus? O princípio, trouxemos aqui 2 convidados especiais, que dentro do sacramento do matrimônio são uma só carne, porque eles são casados, é a Catiúcia e o Adelso. Sejam bem-vindos. Obrigada, Charleston. Eu sou a Catiúcia, né, esposa do Adelson. Nós temos 2 filhos e há 6 anos eu estou nesse ministério, né, da catequese aqui na Basílica, e para mim é uma grande graça, né, poder fazer parte desse chamado, né, de levar Jesus às pessoas, levar esse amor de Deus. Então, para mim, é um motivo de muita graça eu estar aqui hoje, né, e fazer parte de tudo isso, que o catequista é isso, né, é levar, ensinar as coisas de Deus, né, para o próximo, é levar o amor de Deus àqueles que necessitam. Que bênção. Nossa amiga Adelso, que honra ter você aqui. A Adelso também já, na verdade, o casal já são grandes amigos meus, inclusive a Catiúcia. Quando eu comecei há 2 anos atrás na catequese, eu iniciei o meu estágio como catequista ao lado dela, foi onde eu cresci muito.
e agora posso estar aqui fazendo esse vídeo sobre o querigma, né? Sobre o nosso primeiro tema do itinerário, quem é Deus, o princípio, estando ao lado dos dois, né, Adelso? É uma maravilha. É um prazer estar aqui, né? Para nós estar partilhando, né, a palavra de Deus. E é isso aí. Cada dia é um aprendizado maior dentro da catequese, né? Adelso, você, no início, a Catiúcia disse que tem 6 anos, nesse início dela aí, você não estava com ela ainda não, né? Eu tava sempre apoiando ela, né? Eu não tava na catequese e ela ficou 5 anos sozinha, mas assim, eu tava sempre junto com ela, apoiando, né? Aí agora, de um certo tempo para cá, de muita oração dela, me tocou no meu coração e hoje eu tô junto com ela na catequese. E, ó, isso é bom para a gente perceber pela resposta dele, porque às vezes a gente conhece de maneira assim superficial o casal e a gente acostuma ver a Catiúcia aqui, viu muitos anos só ela, e às vezes sai julgando, né? Nossa, mas seu marido não quer, seu marido não te apoia, seu marido não tá com você. Não. O Adelso sempre esteve ao lado dela. Sempre. Pode não ter estado nos encontros, em sala, partilhando com os catequizandos. Às vezes, assim, os outros catequizandos não podiam, assim, não me via aqui, né? Mas eu sempre eu trazia ela, eu ficava na missa, na Santa Missa, né? Esperando ela terminar para ir embora. Né? Ou Mas seja, se não acompanhando. fosse o seu apoio, se você não fosse uma base para ela, esse chamado dela não estaria se concretizando, né, Catiúcia? Sim. E quando ele fala que ele sempre esteve junto, né? É porque eu esperei o tempo dele, né? Assim como Deus, ele espera por cada um de nós no nosso tempo. Deus também estava esperando esse tempo dele, né? Desse sim dele. Mas como ele fala que ele sempre esteve comigo, ele sempre estava inserido em tudo, né? Às vezes no projeto, um exemplo, o Corpus Christi mesmo, né? Ele não estava em sala, mas ele estava lá com a gente no trabalho, na missão. Então, ele sempre era convidado juntamente comigo, né, para ser padrinho de alguém da turma, porque as pessoas não conheciam ele, às vezes, na pessoa ali na sala. Mas, na minha fala, ele sempre estava inserido também. E, automaticamente, as pessoas da sala, eles chegavam até dentro da nossa casa, né? A partir de mim, conhecia ele. E muitos foram os convites que nós dois recebemos, né? Para ser padrinho, tanto de crisma quanto de batismo, de casamento. E acho que foi a partir daí também, né, que ele falou, não, eu não estou lá, mas de certa forma eu estou, né, então eu vou. E assim, dentro desses 6 anos, esse ano agora para mim é o melhor ano, né, aonde eu cheguei, a primeira coisa que eu falei foi da minha gratidão a Deus por ele estar comigo, né, presente ali, porque no meu coração ele sempre estava, né, mas ele está ali comigo. Por aí a gente já vê esse amor de Deus, né? Esse cuidado de Deus por nós. Então foi um tempo que você precisou perseverar. Sim. Né? Como se fosse ali um período de provação na fé. Não, ó, continua, porque é meu tempo. No meu tempo as coisas vão, não desanima não. Né? Desanima não, que no meu tempo, se é chamado dele, ele vai estar do seu lado. Sim, tem sempre uma fala no catecismo que sempre falava comigo, né? Eu sempre voltava lá, quando o catecismo vai dizer que para a gente não se inquietar quando a gente não receber de Deus imediatamente aquilo que a gente pede, né? Porque o que Deus quer é que a gente permaneça com Ele por aquele tempo, perseverantes na oração, né? O tempo é dele, mas a perseverança tem que ser nossa, né? E Ele é o sinal, né, visível da perseverança e da graça de Deus. Que bênção. Vocês têm filho, Adelso? 2 filhos, um de 20, uma moça de 12 anos. Já está inserido na catequese também. Que já está, o Lucas, né, ele é catequista, né, da Crisma Jovem aqui também, aqui dentro. E a Brenda está participando da Crisma Jovem, né? Então, acho que a minha família já está tudo dentro da comunidade, está tudo engranjado, e acho que estava faltando só eu mesmo para chegar e completar. Participar de maneira direta, né? Indiretamente você sempre esteve, né? Agora de maneira perceptível, né? Exatamente. Adelso, que bênção. Olha, então, antes de começar o tema,
né? Não só nós como catequistas, mas qualquer pessoa, né? Qualquer filho de Deus, para falar de Deus, é importante que peça a presença do Espírito Santo, porque é ele que age. Eu não vou trazer aqui conhecimento meu, nem vocês vão trazer conhecimento de vocês. Se nós conhecemos algo, é porque Deus permitiu, não é isso? E essa palavra conhecer no querigma, nós vamos ver que ela é a palavra-chave, né? Que anuncia para conhecer. Tá? Anuncia Jesus para conhecer quem é Jesus. Então vamos iniciar, antes de falar do tema, pedindo, invocando a presença do Espírito Santo por meio do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E vinde também, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão de São José, nosso glorioso São José, que cuidou tão bem, com tanto amor e carinho de vossa amadíssima esposa Maria e de vosso Santíssimo Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, antes de passar para vocês, né, falar do tema, desse primeiro tema, vocês compreendendo o contexto. Nós temos um itinerário espiritual dentro do IVC, aqui do santuário, nós catequistas. E antes do catecumenato, nós temos os temas do pré-catecumenato, do querigma, que são temas pré-estabelecidos. Então, nós temos 7 temas, e esses 7 temas também são contextualizados com passagens bíblicas. Quais são esses 7 temas, Charleston? Nós vamos falar, claro que em vídeos separados. Esse vídeo nós vamos abordar apenas o primeiro tema. Os 7 temas são: quem é Deus? O princípio. Quem sou eu? O homem. Qual o projeto de Deus para mim? A salvação. A vida de Jesus Cristo e da Sagrada Família. Fé e conversão. A Igreja de Cristo e a vida em comunidade. E, por fim, minha vocação e a entrada para o catecumenato. Vocês vão perceber que esses 7 temas dá para a gente explorar muita coisa bonita relacionada ao anúncio, à evangelização, ao querigma, tá? Então, falando de maneira específica desse primeiro tema, que é quem é Deus, o princípio, nós vamos falar do amor de Deus na Santíssima Trindade, do amor de Deus na criação e do amor de Deus nas criaturas. Então, eu deixo com vocês, fiquem à vontade para falar desse amor de Deus, porque eu também quero ouvir sobre o amor de Deus. Então, quando fala quem é Deus para você, né? Quem é Deus para mim é o ar que eu respiro, o amor, né? Mas muitas vezes, quando perguntamos para as outras pessoas, né, quem é Deus para ela vai falar que Deus é tudo para ela, né? Não, Deus é tudo para mim. Mas por quê? Aí vocês estão fazendo uma reflexão sobre isso, né? Como que Deus é tudo e você... Deus está aqui, né? Tudo. E você larga Deus por nada, né? Por qualquer coisa, né? Por Ele nada, não é prioridade. Como não ele é é tudo e não é prioridade. Né? No caso, Deus é tudo para ele. Né? Ele fala que Deus é tudo para ele, mas ele não vive isso. Não vive. Né? Então ele vive no mundo, vive no pecado. E falta uma falta de conhecimento, né, da pessoa.
para ela entender que Deus é tudo realmente, né? Que Deus é tudo para ela. E ela fala de boca para fora, né? Que Deus é tudo. E vive na mesquinhez da vida, né? Ou Isso. seja, Deus é tudo de maneira superficial, né? Em alguns momentos, né? Exatamente. Mas não em todos os momentos, né? Que é uma resposta bonita, né? O que é Deus para você? Deus é tudo. Mas viver isso como Deus sendo tudo seria viver o primeiro mandamento em plenitude, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Deus é amor quando estamos com Ele, né? Quando estamos completamente com Deus, sim, Deus vai virar amor na nossa vida. Isso aí, tá? E assim, quando é muito interessante quando a gente faz essa pergunta, porque o ser humano, ele vive muito na superfície, né? Ele vive tão na superfície que, igual a Adeus falou, quando a gente faz essa pergunta, quem é Deus, a maioria vai falar, ele é tudo, né? Mas se Deus é tudo, o que tá fora dele, ou é nada ou é o resto, né? E aí, a pessoa, por falta de conhecimento mesmo, né? Às vezes, por falta de conhecimento, de aprofundar nesse mistério que é Deus, a pessoa, ela responde, mas ela não vive. Então, a gente precisa responder e fazer essa reflexão que o Adelso falou, né? Se ele é tudo, por que que eu deixo tudo e vivo por nada, né? Por que que eu vivo o nada, que é esse vazio que o ser humano traz dentro de si, que é onde vem a ansiedade, depressão, muitas pessoas doentes, doença da alma, né? Justamente por isso, porque vive nesse nada. Ou muitas vezes as pessoas vão mendigando o resto, né? Que o mundo oferece. Então, se Deus é tudo, por que que a gente vive, né? Do nada ou do resto? É uma frase que o Adelso falou aí, até para as pessoas não interpretarem mal. O Adelso comentou assim, Deus é amor para quem está, né, perto de Deus. Ele é amor para quem está junto com Deus. Porque quem está perto de Deus consegue enxergar que Deus é amor. Deus ama a todos. Ele ama mesmo quem não o ama. Sim. Só que só vai enxergar quem está perto dele. Que é a ênfase que o Adelso disse. Se eu não estou perto de Deus, eu não vou enxergar que Deus é amor. Eu posso ter uma impressão de que Deus é castigo, Deus é ira, Deus é... Isso não existe, porque Deus enviou o próprio Filho para nos salvar. E além de muitas coisas que vocês vão falar aí, que mostra que Deus é amor. Então, quem está perto de Deus consegue enxergar esse amor, né? É verdade. E esse estar perto de Deus, né? Por que que a gente está vendo tanta maldade no mundo, né? Tanto assassinato, tanto roubo, tantas mães, né, desesperadas que estão aí abortando seus filhos justamente pelo que ele falou, né? Deus, ele é amor, mas quando a gente se afasta de Deus, a gente não consegue nem viver e muito menos sentir esse amor, né? A importância de estar próximo de Deus para a gente vivenciar isso, para a gente poder sentir, né, essa presença de Deus. Mas aqui, Catiúcia, quando fala em amor de Deus, eu sei que você vai entrar no tema aí. Já vamos entrar aí nesse primeiro tópico aí. Quando eu falo em amor de Deus, é amor de Jesus? É amor do Pai? É amor do Espírito Santo? Como que é isso? O amor de Deus, ele é maior que tudo, né? Ele é maior e ele é comunhão. Então a gente fala, é só o amor de Jesus, é o amor do Espírito Santo, é uma comunhão de amor, né? É um derramar de amor. Então o amor de Deus, ele ultrapassa até mesmo aquilo que a gente pode imaginar, vai além, né, do limite da nossa inteligência. Então o amor de Deus, ele supera até aquilo que a gente pode falar, falta palavras, né? Pra gente falar e pra gente definir aquilo que é o amor de Deus. E assim, antes da gente entrar nessa parte, né, do amor de Deus, às vezes a pessoa fica assim, se questionando, né, sobre Deus. Quem é Deus? Né? Quando a gente volta lá no início, quando Moisés ali, ele teve aquele encontro com Deus na sarça ardente, né, Moisés pergunta, quem é? Quando Deus envia Moisés e fala, você vai no Egito e você vai libertar o meu povo. Então Moisés já fica assim, né? Eu vou lá, né? Mas com que autoridade? Quem eu vou dizer que é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Né? Ele vai falar, eu sou aquilo que sou. Porque Deus é. Ele é o quê? Ele é tudo,
né? Ele é acima de todas as coisas. Então, Deus, ele é puro espírito. Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Então, quando a gente pensa em Deus, né, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E ele é onipotente. Deus é o poder absoluto, então ele é o amor absoluto. Então, o amor de Deus não é qualquer amor, né? Ele vai acima de todo o amor. Ele é um amor de entrega. Não é igual o nosso amor, né? O amor humano, que é um amor de troca, né? Eu te amo, você me ama, eu te dou, você me devolve. Então, o amor de Deus, ele supera todas essas coisas. O amor de Deus na Santíssima Trindade, ele é uno, né? Ele é trino, né? Ele não é um amor solitário, ele não é um Deus solitário, né? Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, o Santo Agostinho fala, né? Deus é o amante de Jesus e o amado do Espírito Santo. O movimento desse amor. Olha que bênção. Então, eu ia perguntar a vocês sobre a Santíssima Trindade, vocês já estão descrevendo aí, né? Então, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Ele é uno, igual a Deus falou. São três, mas são três pessoas e um só Deus, né? Então, essa é a ideia do trino e do uno, né? E é muito bonito isso que Santo Agostinho fala, né? Porque a gente só consegue amar a Deus se o amor dele estiver em nós, né? Que o amor de Deus, ele é concretizado, ele é tangível pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho que nos torna capazes de amar tanto o Pai quanto o Filho. Sem o Espírito Santo a gente não consegue amar. E assim, esse amor de Deus na Trindade, né? O amor de Deus é algo tão sobrenatural, fica tão longe da nossa compreensão, que não é um amor que fica preso em si, não é um amor egoísta, né? E aí a gente vê essa comunhão desse Deus, né? Como a Deus falou, que é um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. São três pessoas totalmente distintas uma das outras, né? Mas um só Deus. Então, é um amor que vai além daquilo que a gente pode, né, imaginar ou que a gente pode definir, né? O amor de Deus é isso. Então, vai além da nossa compreensão, né? Esse amor de Deus. E assim, é tão grande, é tão extraordinário, que ele não fica preso, né? Nem mesmo nessa comunidade trinitária, né? O amor de Deus, ele é derramado em nós. E a gente vai perceber isso quando a gente abre também na palavra, lá em 1 João. Bom, pessoal que está acompanhando, já vai na Bíblia? Sim, vamos na palavra para a gente perceber, né, que esse amor de Deus, ele não é um amor preso em si, ele não é um amor solitário, mas ele é um amor que é derramado, né, para toda a humanidade. E São João, ele vem falar isso para a gente. Tá na primeira carta de São João, no capítulo 4, versículo do 8 ao 13, né, que São João vai falar: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos nele, e nisso consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em termos ele amado, e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é perfeito. Nisso é que conhecemos que estamos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então aqui, né, São João já dá de início, ele vem confirmando para a gente que Deus é amor, né? E o que o Adelso falou agorinha, que a gente percebe esse amor quando a gente está perto de Deus, né? E a certeza desse amor é que São João vem falar, ele é o amor. Então, se a gente fala que a gente conhece a Deus, mas a gente não ama,
São João fala que a gente mente, né? Porque Deus é esse amor. Então, a gente estando nesse amor, naturalmente a gente vai amar. É onde a gente vê a falta, né? Se tiver, então, foi o que eu falei, né? Se estiver longe, não vai sentir esse amor. Não adianta, né? Você vai sentir esse amor de Deus quando estiver próximo a Deus, próximo a Ele. Se estiver longe de Deus, você não vai sentir isso. Tem que dar essa abertura para sentir esse amor. Né? E só com esse amor de Deus, que é dado de maneira gratuita, igual a palavra diz, é que nós vamos conseguir tanto amar a Deus, quanto nos amar e amar o próximo. Que a palavra disse aí que Deus nos amou primeiro. Não precisou da gente amar Ele para Ele retribuir, não. E Ele amou primeiro e não obriga a ter retribuição. Você aceita esse amor ou não. Quando você aceita, você vai conhecer esse amor. E aí, conhecendo esse amor, você vai conseguir amar o próximo, porque você não vai olhar para o próximo com um olhar humano, você vai olhar com o olhar de Deus, que é o amor dele por você, e você consegue enxergar o seu próximo e amá-lo também com esse amor de Deus. Sim. Então, o que a gente percebe na nossa caminhada, na sala, outro dia a gente até conversava sobre isso, é que quando as pessoas se achegam na sala, eles têm uma preocupação muito grande com isso, né? De amar a Deus. Eu preciso amar a Deus, eu preciso preencher isso em meu coração. E a palavra, ela vem falando, né? Que não é a gente que ama primeiro, porque Ele já nos amou. Então, o amor de Deus já foi derramado no nosso coração, né? A partir da entrega do seu Filho, né? O amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, a nossa preocupação, nosso medo de não amar a Deus, né, da forma correta, da forma que Ele merece, eu acho que primeiro a gente tem que buscar isso. Deus nos amou primeiro, Deus nos buscou primeiro, né? Então, quando a gente chega até Ele, é porque esse a chegar já chegou na gente primeiro, né? Então, Deus se aproxima, Deus deu o primeiro passo. Ele nos amou. Então, esse nosso amor por Ele é a resposta, né, do amor dele por nós. E a gente vê aqui também, né, quando fala a presença dessa Santíssima Trindade e o movimento desse amor. Né, o que o Adelso falou que Santo Agostinho, né, ele dizia, Deus é o amante, Jesus, o amado, e o Espírito Santo é o movimento desse amor. E aí São João fala aqui pra gente, nisso é que conhecemos que estamos nele, e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Quando eu ouço essa palavra, eu fico pensando em mim como mãe, né? Quanto que o amor de Deus, ele me deixa sensibilizada. São João fala que o amor de Deus, ele nos constrange, né? E quando eu ouço essa palavra, vem no meu coração eu como mãe. Eu fico meditando, né? A gente tem 2 filhos. E assim, eu como mãe, eu daria a minha vida pelos meus filhos. Então, eu sofro no lugar dos meus filhos. Então, tudo eu quero para mim, ao invés de querer para eles, né? Porque, para mim, eles são bem maior. A herança que Deus deixou para a gente aqui nessa terra. Então, diante dessa palavra, eu olho para mim como mãe, né? Eu dou a minha vida pelos meus filhos. Aí você olha para Deus. Que amor é esse, né? De Deus. Deus amou tanto, tanto, tanto o mundo que ele entregou a vida dele, né, o coração dele. Ele entrega o seu filho por amor à humanidade. Ele entrega o seu filho por um pecador. Então, quando a gente para refletir o amor desse Deus, realmente a nossa inteligência não é capaz, né, de entender que amor é esse. De um Deus que pega o seu coração e entrega para a humanidade. Então, eu olho assim por mim, né? O amor que eu tenho pelos meus filhos. E aí, eu olho para esse Deus e consigo perceber esse amor, né? Porque antigamente, no Velho Testamento, o povo tinha Deus como um Deus muito distante, né? Um Deus aonde eu estou aqui, Deus está lá. Eu falo aqui, Deus escuta lá, né? E aqui a gente percebe que Deus é um Deus conosco, é um Deus que caminha, é um Deus que ama tanto que Ele deixa, né? Ele sai lá do universo, Ele sai lá de onde Ele está, da sua majestade, Ele se encarna. E Ele vem e Ele se entrega. Então é um amor muito grande, um amor muito profundo,
É um amor de um Deus que caminha conosco. E a gente pode sentir esse amor. A gente tem a capacidade de sentir esse amor, né? Porque isso está gravado no nosso coração. E ele, sim, ele criou nós, né? Que, assim, volta lá em Gênesis, no início dos tempos, né? Que fala... ele fez o homem semelhança a ele, né? A ele mesmo. Então, ele pôs todo o seu amor na semelhança dele mesmo, no homem e na mulher, de Adão e Eva, né? Lá no começo dos tempos, né? E criou todo mundo, né? Então, ele criou a água, os peixes, as criaturas da terra, e pôs, né, a sua criação no homem e na mulher, o seu amor, né, a imagem e semelhança dele. Olha que benção. E é importante a gente voltar no princípio para compreender isso, né? Aí, ó, quando você entende que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, aqui nesse momento a gente percebe o quão é valiosa uma alma para Deus. Tanto que lá em Gênesis, essa passagem aí mesmo que o Adelson comentou, depois o pessoal pode procurar lá no início de Gênesis, Deus foi fazendo tudo, né? Haja luz, né? O céu e a terra, a água, os peixes, mas tudo que ele ia fazendo, ele viu que era bom, era bom, era bom, era bom. Quando ele fez o homem, Deus viu que era muito bom. Muito. Tem um muito ali antes, quer dizer, o amor de Deus pela criação principal dele, que é o homem. Tanto que, quando a gente vai ver sobre Adão e Eva, quantos privilégios, né, Adão e Eva tinham. Né, a vida de Adão e Eva com relação a participar, ser co-participadores da natureza divina. Eles, claro, natureza humana, mas eles co-participavam da natureza divina pelos privilégios que eles tinham, né? Pelos dons e privilégios sobrenaturais. E mesmo depois da queda, com o pecado, Deus nunca desistiu do homem. E assim, olhando, né, para a criação, a gente vai vendo aí também o amor de Deus na criação, em tudo que ele fez, né? Porque ele poderia ter criado somente o homem e ter deixado lá. Quando a gente vai lá na origem, né, em Gênesis capítulo 1, ali no primeiro versículo vai falar: no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita, né? Então, assim, a gente percebe o cuidado de Deus. Deus fez todas as coisas, né? Mas quando chega ali no ser humano, ele viu que tudo era bom, mas quando chega no ser humano, é muito bom, né? Ele viu que era muito bom. Então, a gente percebe que até chegar na criação, a gente percebe o cuidado de Deus, o amor de Deus para com o ser humano. Porque ele tem todo o cuidado, né? Era só trevas, era sem forma, a terra era vazia, sem forma, existia só trevas. Então, ali Deus no capricho, né? Eu vou separar aqui as trevas, né, da luz. Então, as trevas é noite, a luz é o dia. Então, o cuidado de Deus em preparar tudo para o ser humano, né? E aí vai prosseguindo, aonde Deus vai formando todas as né? Os animais, ele vai formar ali todas as sementes, né? Ali para que seja cultivado pelo homem. Então, Deus tudo prepara. E quando a gente vai fazer, né? A gente deixa aí a dica, né? Para que a gente entenda esse cuidado de Deus com a criação, para que a gente possa estar refletindo, né? Gênesis, no capítulo 1, do 1, ele vai até o 31, ele vai falar ali sobre a criação, né? E a gente, em cada parte, a gente vai vendo o cuidado de Deus, né? Ele teve o cuidado de formar toda a criação ali e entregar lá ao homem, né? O cuidado e o amor de Deus. Então, é perfeito tudo que ele faz. Não, e quando a gente entende o que o Santo Agostinho fala, né? Que o pai ama o filho, não é isso? O filho deve ser amado e o Espírito Santo é o amor. Então, assim, o pai ama, o filho tem que ser amado e o amor é o Espírito. Se o amor é o Espírito Santo, que é a manifestação operante desse amor do pai,
quando você começou a falar no Gênesis, quem pairava na terra? O Espírito. O amor. O amor. Ele é o operante do amor de Deus. Então, o Espírito Santo é a operação desse, é o próprio amor. Então, se o Pai manifesta o amor dele, essa manifestação operante é o próprio amor, que é o Espírito, e é ele que pairava. Então, tudo que foi feito pelo Amor. amor. Quem soprou no homem? O Espírito, né? O Espírito. Esse sopro é o Espírito. É o então, primeiro privilégio, né, de olha que Adão e Eva, graça. receber o sopro de Deus, né, o Espírito Santo. Então, olha que bênção a gente refletir sobre tudo que o Espírito Santo opera, significa que é o amor de Deus que está sendo, pelo amor de Deus que as coisas estão sendo operadas. Porque é o amor de Deus que está operando. O Espírito Santo é o amor de Deus que opera. E assim, Charleston, você falando sobre isso me veio ao coração assim. Muitas pessoas estão perdidas, muitas pessoas sofrendo distante de Deus. Só que às vezes a pessoa está mergulhada num abismo tão grande, em trevas tão profundas, que ele pensa que ele não é digno de se aproximar de Deus. Só que você falando aí, Deus fala ao meu coração em relação, né, quando começa ali no versículo 1. A terra era sem forma e vazia. Só existia o abismo e as trevas. Só que quem estava lá? Mesmo diante do abismo e das trevas, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Essa terra seca, vazia, pode ser o coração de qualquer pessoa. Com certeza. A terra que podemos relacionar com hoje é o nosso coração. Quantas pessoas estão com o coração vazio? Sem conhecimento. Sem conhecimento. E mesmo assim o Espírito Santo está ali. A graça atual de Deus bate. Por isso, você, meu irmão, minha irmã, que ainda não tem, né, os sacramentos, ainda não foi iniciado na vida cristã, nós convidamos a iniciar. E nós, catequistas, temos que mostrar isso, que você iniciando, ao receber o batismo, tudo aquilo que foi perdido lá em Adão e Eva é recuperado. E tem casos dentro da catequese, né, que nós já teve no ano passado. Pessoas que chegam lá na catequese sem conhecimento nenhum. E ele já está com 48, 50 anos e não tem conhecimento, né, não sabe nada. Chega lá para aprender mesmo, né, da palavra, de toda a palavra de Deus. Não tem conhecimento nenhum. Conhecer nossa fé, conhecer a doutrina, conhecer a igreja. Então a alma está sedenta. Tá, e muitos. E quem traz essa sede, mesmo ainda não estando batizado, é a graça atual de Deus por meio de quem? Desse Espírito Santo que está pairando. Então, não é porque eu estou afastado, não é porque eu não sou católico ainda, ou é porque eu vivo uma vida diferente de outro que Deus não ama. Deus continua amando. O Espírito Santo está ali pairando. Ele está esperando o quê? Só a nossa colaboração. Por quê? Para que a gente sinta esse amor de Deus, ele não é invasivo. Ele ama. E o amor dele está ali pairando. Quando a gente diz sim para esse amor opera. E esse amor operando é onde a gente vai conhecer o amor de Deus. Então precisa da ação do Espírito Santo que espera o nosso sim. Então esse movimento de iniciação à vida cristã é para que você, meu irmão, minha irmã, que ainda não iniciou, aceite, conheça Jesus. Mesmo sendo essa terra vazia, ainda cheia de trevas, Deus te ama do mesmo jeito. E Deus ama o Filho. Então Deus quer que você conheça quem Ele quer que você ama. Deus ama o Filho, Ele quer que você conheça quem Ele quer que você ama. Então vamos conhecer Jesus. Vamos conhecer Jesus para que esse Espírito que está pairando ali possa atuar e consigamos, pelo conhecer, amar. Ninguém ama o que não conhece. Isso. E assim, diante dessa realidade que o Adelso colocou, né, que muitas vezes
as pessoas chegam na catequese com seus 48 anos, 50 anos, e às vezes a pessoa, ela tá tão perdida e ela chega até com vergonha, né? Devido à condição que ela hoje se encontra. Então, assim, fica esse recado para você, né, que está distante de Deus, que ainda não teve essa oportunidade de fazer essa experiência, que o Charleston falou. A gente ama aquilo que a gente conhece. Então, a proposta de Deus é essa, ele se fazer conhecer, para que a gente possa amar ele. E assim, a gente fazer a experiência desse amor que nos resgata, né? Porque é esse o propósito de Deus, é nos ter com ele, porque a gente veio do amor. E é para o amor que a gente deve voltar, né? Porque a gente veio de Deus, é para Deus que a gente deve voltar. Então, não tenha vergonha, né, de buscar a catequese, de buscar essa iniciação, né? Você que ainda não recebeu o sacramento do batismo, não tenha medo de se aproximar desse Deus que é por amor, né? Ele espera cada um de nós. É por isso que Deus, né, ele sempre nos busca, né? A gente foge de Deus, a gente percebe que desde Adão e Eva, a tendência do homem é se afastar de Deus, mas Deus sempre nos busca, ele nos espera porque ele nos ama, né? E nós vamos ver isso mais na frente em outros temas, com as alianças, né? Sim, com certeza. E, Charleston, pra gente, quando a gente vê, assim, uma fala que você disse, que Deus, ele não invade, né? Ele espera o nosso tempo. E a gente pode perceber, né, o amor de Deus nas criaturas a partir dessa liberdade, né? Quando a gente observa o amor de Deus nas criaturas, nos anjos, nos animais, no ser humano, né? Quando a gente volta o nosso olhar para os anjos, como que a gente pode perceber esse amor de Deus, né, através dos anjos? A liberdade de escolha, né? Foi o ponto, assim, principal aonde Deus ele revela o seu amor. Porque o amor de Deus, ele é um amor de liberdade, né? Enquanto muitas coisas escravizam o homem, quando ele se aproxima de Deus, esse amor liberta. Então, a gente percebe esse amor de Deus pelos anjos a partir desse livre-arbítrio. Porque Deus, ele faz ali o anjo, ele podia fazer ele já com aquele instinto de adorar somente a Deus e de amar somente a Deus. Mas Deus ama tanto que ele dá essa escolha, né? Você quer me amar ou você quer se afastar? E ali a gente vai perceber, né? Aqueles que quiseram se afastar e aqueles que permaneceram. E assim, os anjos, eles são a face do amor de Deus aqui nessa terra, né? Olhar para os anjos, perceber o amor de Deus nos anjos, a gente vê uma das maiores mensagens, né, que o ser humano recebeu foi ali através de São Gabriel, né? A mensagem da anunciação do verbo. Quando a gente olha ali para São Rafael, muitas curas na palavra de Deus e na nossa vida também, né, que a gente recebe através de São Rafael. E as batalhas, né, a maior batalha no céu, né, foi vencida através de São Miguel na nossa vida, né? A gente está passando por lutas, por batalhas, a gente pede a intercessão de São Miguel. Então, os anjos, eles são a face do amor de Deus. Quando a gente olha para o nosso anjo da guarda, né? A face do amor de Deus, o cuidado de Deus através do anjo, né? Aquele que cuida, aquele que orienta, aquele que protege, aquele que vai iluminando a nossa consciência, vai falando no nosso ouvido, né? O caminho que a gente deve seguir. Então, assim, a gente percebe o amor de Deus nas suas criaturas, né? Os anjos aí é a face desse amor de Deus. E até para eles teve a escolha, né? O livre-arbítrio. Teve a escolha. E esse amor é tão grande que dá esse livre-arbítrio de escolher, né? Isso é o tamanho do amor de Deus, nos dá a oportunidade de escolher. E a gente percebe, né? O amor de Deus nos animais, né? Tudo que a gente olha, a gente percebe esse amor de Deus. Na sua criatura. Quando a gente, lá em Mateus 24, quando fala que os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, mas não falta o alimento. Porque o próprio Deus, ele se encarrega Cuida deles. de alimentá-los, de cuidar deles, né?
E a gente vai perceber todo esse amor em nós, os E seres se humanos. Deus cuida dos pássaros que foram feitos para serem administrados ou seguirem uma hierarquia onde o homem é que foi feito para dominar tudo isso, então se ele ama uma criatura que foi feita para ser dominada pelo homem, quanto então não vale um homem para Deus? Se ele cuida dos pássaros, que não é a criação mais bela e perfeita de Deus, porque Deus criou o homem para dominar sobre os animais. Sim. E ele cuida dos pássaros, não vai cuidar do homem, né? E assim, eu gosto de ver muito lá no Salmo 8. Vamos lá, pessoal, ó, vocês já vão vendo a dinâmica aí, tá? Esse é o primeiro encontro do Querigma, tá? Dentro do nosso quadro IVC na Sagrada Família, com o tema Quem é Deus? O Princípio. Nós vamos estar sempre usando a palavra de Deus, viu? Querigma, a gente vai estar sempre usando a palavra de Deus. Nós vimos já uma leitura, né, de 1 João, e agora a Catiúcia vai trazer uma nova leitura pra gente aí. Tá lá no Salmo, né, 8, do 2 ao 10. A gente conseguiu perceber ali o amor de Deus pelos anjos, né, pelos animais. Tudo que Deus criou, Deus ama e Deus cuida. E o próprio rei Davi, ele, nesse salmo aqui, ele vai nos ensinar a glorificar o Criador através das criaturas, né? Quando o Charleston fala em relação, se Deus cuida tão bem dos pássaros, imagina a gente que é homem, né? E aqui nesse salmo, o rei Davi, ele vai ensinar a gente a glorificar a Deus. E ele fala também a questão do homem, né? Aí ele vai dizer assim, a glória do Criador nos esplendores da criação. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso vosso nome em toda a terra. Vossa majestade se estende triunfante por cima de todos os céus. Da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor, que confunde vossos adversários e reduz ao silêncio os vossos inimigos. Quando contemplamos o firmamento, obra de vossos dedos, a lua e as estrelas, que lá fixastes. Que é o homem, digo-me então, para que pensardes nele? Que são os filhos de Adão, para que vos ocupeis dele? Entretanto, vós o fizeste quase igual aos anjos, de glória e honra o coroaste. Deste-lhes poder sobre as obras de vossas mãos. Vós lhes submeteste todo o universo, rebanho e gados, e até os animais bravios, pássaros do céu e peixes do mar. Tudo o que se move nas águas do oceano, ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então aqui vai dando a resposta, né, Charleston? Sobre se Deus cuida tão bem dos pássaros e nada falta, quanto mais para o homem, né? Aí quando Davi ele faz essa pergunta, né? Quem é o homem, digo-me então, para que pensaste nele? Então, assim, o homem é a criatura perfeita de Deus, né? Por isso que somos ali a imagem e semelhança dele. E Deus, ele fez tudo com cuidado, ele planejou tudo para que o homem fosse feliz, né? Diante desse projeto que Deus anuncia. E aí fala que ele fez o homem, né? Quase igual aos anjos, coroaste ali de honra e glória. Então, o desejo de Deus para nós é isso, né? Para que para que a gente seja glorificado nele, estar junto com ele, né? Então, a honra para nós é honrarmos a Deus. Então, para nós, seres humanos, os olhos de Deus estão sempre voltados para nós, né? Então, assim, é a expressão mesmo do amor de Deus. E assim, o bonito é que Davi ficou surpreendido de quando ele meditou sobre isso. Gente, quem sou eu para Deus me amar desse tanto? Quem é o homem para que Deus ame desse tanto, para ter esse valor todo? Porque assim, é no sentido assim, tanto o homem é pequeno diante de Deus,
quanto o que ele é valioso para Deus. Serve para os dois lados. Eu não sou nada perto de Deus. Mas como Deus pode me amar tanto eu não sendo nada? Porque ele deu o filho por mim. Claro que aí a gente está falando de Salmo, rei Davi, né? Ainda não tinha Jesus, mas toda a Bíblia, quem inspirou foi o Espírito Santo. Então, tudo aí é um anúncio preparando a vinda de Jesus. Então, aí já se vê que eu não sou nada diante de Deus, mas eu sou muito amado por Ele. E eu nunca vou conseguir compreender esse amor tão grande de Deus por mim. Nós só vamos entender esse amor plenamente quando estivermos com Ele. Porque quanto mais perto de Deus, né, Adelso, mais a gente enxerga esse amor, não é isso? Foi uma das primeiras coisas que você falou. Exatamente. Só vamos conhecer mais profundamente quando estivermos mais perto dele. Então, independente de eu estar longe ou não, Deus continua me amando. Deus continua me amando. E basta eu querer e aceitar esse amor pelo meu livre-arbítrio, pela vontade. Ele espera só o seu sim, né? Meu sim. Só o sim para ele entrar no seu coração e transbordar. Né? Então é isso que nós catequistas temos que compreender e passar para os nossos catequizandos ou catecúmenos. Que não importa a vida que você leva hoje. Não importa quem você é para a sociedade. Não importa se você está em outra religião. Não importa o que você faz, o que você fez. Deus te ama. Enquanto você está respirando, está vivo, significa que você tem chance de aceitar esse amor. E dizendo sim para esse amor significa se aproximar de Deus. Então, pelo Espírito Santo, nós vamos conhecendo o amor de Deus. Então, conhecendo o Espírito Santo, que é o próprio amor. Conhecendo um pouco esse amor de Deus, a gente vai conseguir amar mais a Jesus. Por isso, o querigma, conhecer a pessoa de Jesus Cristo, onde o Pai quer que seja amado. E para conhecer Jesus Cristo, precisamos entrar na igreja de Cristo. Na igreja de Cristo. Conhecer a igreja que Cristo nos deu. Para que o Espírito Santo, mesmo ainda pairando nesse coração ainda vazio, nessa terra ainda escura, ao receber o batismo, ao receber os sacramentos dessa iniciação à vida cristã, a gente possa não só receber e ficar só no receber, a gente possa continuar. Aí o sacramento vira um processo dentro de um todo que é viver perto de Deus, que é de experimentar esse amor de Deus cada vez mais profundamente. E já que o amor é o Espírito Santo, precisamos estar em comunhão com Ele. E estar em comunhão com Ele, a gente vai ver mais na frente nos encontros, na doutrina, que é o quê? Estar em estado de graça. Mais na frente a gente falar do pecado. Mas isso é algo que a gente vai conhecendo e deixa de ser um peso, porque o meu foco não é o medo de me desprender daquilo que hoje eu penso que não dou conta. É só de aceitar o amor de Deus. Eu aceito. Aceitar o amor de Deus, e uma coisa que a gente tem que ter no nosso coração, na nossa consciência, é que cada um de nós é um projeto de amor de Deus, né? Ninguém é igual a ninguém, cada um tem a sua limitação, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu sim, né, para entregar para Deus. E cada um de nós é um projeto de amor. Deus sonhou com cada um de nós. A gente foi querido por Deus, a gente foi sonhado com Deus, né? Muitas vezes as pessoas têm essa, às vezes, de olhar para si, né, e se achar insuficiente para Deus, se achar indigno de Deus. Só que Deus sonhou com cada um de nós. Nós somos o plano perfeito do amor desse Deus que nos criou e nos busca a cada dia, né? E quando você fala nessa questão de, para vivenciar esse amor, a gente precisa, né, adentrar a igreja de Cristo. Então, esse projeto de Deus está na igreja, né? Está na nossa família. A nossa família mesmo, ela é um projeto de Deus e a gente percebe isso,
né? Porque a gente vive, experimenta esse amor dentro de casa, mas a extensão é a igreja, né? A gente precisa voltar, no entanto, estamos engajados todos na igreja, né? Eu e o Adelson, a gente com a Crisma Adulto, o nosso filho estava na Crisma Jovem, agora está indo para a Perseverança, a nossa filha de 12 anos já está aí iniciando a sua Crisma. Então, a gente percebe que esse movimento de amor, ele precisa sair, não pode ficar, né, só lá dentro de casa. A gente vai vivenciar, fazer a experiência desse amor lá, mas a gente precisa vivenciar isso na igreja, né? Porque da mesma forma que Deus criou todas as coisas com muito cuidado, para que a gente vivesse, né, debaixo dos cuidados dele, ele não deixou a gente desamparado. E na igreja, né, estão ali todos os benefícios, tudo que Deus deixou, né, tudo que Cristo nos ensina para que a gente caminhe rumo à santidade, né? Então, essa experiência de viver Deus no nosso lar, né, de viver Deus no íntimo do nosso coração, mas vivenciar de uma forma muito profunda também esse Deus na igreja, né? Porque é aqui que a gente se alimenta, é na casa de Deus que a gente se alimenta do Cristo vivo na Eucaristia, né? Que a gente vivencia essa ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, é um conjunto de coisas, né? Deus nos cria, Deus coloca tudo para que a gente viva, né, conforme Ele quer, e Ele também deixa instruções e nos deixa um abrigo, e esse abrigo é a Santa Igreja, né? Que bênção. Então, gente, por isso que a inspiração, esse itinerário nosso é uma inspiração de Deus mesmo. Nessa pedagogia desse itinerário nosso, hoje nós falamos um pouquinho do amor de Deus. Um pouquinho. O que a gente pode aqui deixar de maneira destacada? Deus nos ama independente de eu corresponder ou não. Ponto final. Nós somos a obra mais linda de Deus. Ponto final. Ninguém tira isso. Eu aceitando ou não, querendo ou não, eu sou uma obra, a obra que Deus criou e que Ele mais ama. E se eu disser sim para esse amor de Deus, Ele vai agir na minha vida. Não importa a vida que eu esteja levando. O primeiro movimento é de aceitar esse amor, de ver, como Davi disse, o quanto Deus me ama, vou glorificar Ele pelo tanto que Ele me ama, e assim eu vou começar a compreender o amor de Deus na Santíssima Trindade, nas criaturas e na criação. Porque Deus nos ama para que possamos amar o seu Filho, que também é Deus, por meio do amor, que também é Deus, que é o Espírito Santo. Então, a Santíssima Trindade, ela está em todo esse movimento. Deus nos ama, nós correspondemos amando o Filho dele por meio do amor dele, que é o Espírito Santo. Então, dando uma passada aqui rapidinha nesse itinerário, hoje nós conhecemos um pouquinho desse amor. No próximo encontro, nós precisamos entrar um pouco para dentro de nós, porque aqui nós vimos quem é Deus no princípio. Então, nós vimos lá no princípio, Deus criou tudo, o Espírito Santo está pairando aí nos corações que são terras vazias, ainda cheia de trevas, mas tá lá. Se você disser sim, ele vai agir, né? Depois, conhecendo melhor essa terra, que é o nosso coração, ou seja, conhecendo eu, quem sou eu, que é o homem, aí eu vou entender melhor que isso vai ser o terceiro tema, que é qual o projeto de Deus para mim, que é a salvação. Conheço Deus e o amor de Deus. Conheço eu, e aí sim eu vou conhecer quem sou eu dentro desse projeto de Deus, que aí eu vou ver o quanto Deus me ama mesmo, porque aí a gente vai passar pelo projeto de salvação, que é contar desde Adão e Eva, que pode ir até a parousia que ainda não aconteceu. É contar sobre as alianças, que Deus nunca desistiu da humanidade. Aí eu vou entender, gente, mas Deus me ama mesmo. Eu conheci um pouquinho desse amor nesse primeiro tema, vou me conhecer um pouquinho mais e depois eu vou ver esse projeto como um todo em que eu estou inserido nesse projeto de Deus. Aí sim, no quarto tema, eu vou ver e conhecer sobre a vida de Jesus. Então, peraí.
O pai me ama para me amar o filho, então agora eu vou conhecer esse filho. Eu vou ver da vida de Jesus e da Sagrada Família. Aí eu conhecendo esse Jesus melhor, eu vou estar mais preparado pela ajuda do Espírito Santo para amar isso que eu conheci. Sim. E aí, amando esse Jesus, que Deus quer que eu ame, porque eu disse sim para a ação do Espírito Santo que está pairando ali no meu coração, eu posso falar de fé e conversão. Como eu vou falar de mudança de vida sem conhecer esse que eu tenho que amar com a ajuda de quem é o amor? Aí, conhecendo pela fé e conversão, eu dando esse passo, não, eu quero mudar mesmo, aí entra o outro tema, que é a igreja de Cristo e a vida em comunidade. Então, peraí, eu conheci o amor de Deus, eu me conheci melhor, eu sei quem sou eu dentro desse projeto de Deus. Então, agora eu vou conhecer Jesus a fundo, a vida dele, da Sagrada Família. Isso vai brilhar meus olhos, eu vou amar isso. Amando isso, eu posso falar de fé e conversão. E aí eu quero mudar de vida. Eu tenho fé nisso. Aí sim eu vou falar da igreja de Cristo, que é a vida em comunidade. Porque aí, igual você falou, vocês, e como igreja doméstica, exemplo de família, vivenciam esse amor lá. E aí, tendo consciência de que vocês vivem isso lá, vocês sabem que precisa também ser partilhado com outros. Sim. Mas precisa começar lá. Primeiro no coração individual de cada um de vocês. Sim. Depois em igreja doméstica, para poder ter em saída, que é a vida em comunidade, porque todos estão em comum. Comum o quê? Uma vida em Cristo. E aí, por fim, eu vou levar para a parte de... Eu não, o Espírito Santo vai levar para a parte de... A minha vocação é o catecumenato, porque agora sim eu quero entrar e quero me aprofundar, que é a parte de aprofundar mesmo na doutrina, que é o catecumenato. Então, gente, essa é a proposta do nosso querigma, do nosso pré-catecumenato. E assim, no querigma, esse é o primeiro passo, né? É o se aproximar para conhecer. E a gente conhecer é muito bom, a gente ouvir falar é muito bom, mas a gente fazer a experiência desse amor é muito melhor, né? Então, assim, é vivenciar esse amor, começar a contemplar Deus. Às vezes a pessoa fala, mas eu não comecei, eu não sei por onde eu vou. Então, começa contemplando aquilo que Deus criou, né? Começa a contemplar Deus na pessoa que vive com você, né? No seu esposo, na sua esposa. Contempla Deus nos seus filhos. Olha que maravilha, né? A família que Deus deu pra gente. Aí você também contempla Deus a partir das criaturas, das plantas, né? Acorda de manhã, vai lá fora, olha para o sol, né? Que maravilha! Contempla Deus naquele dia, naquele sol, né? Ele conceder para você mais um dia de vida, as plantas, né? Os alimentos, tudo. A gente começa dessa forma. O primeiro passo, se aproximar para conhecer. E é contemplando as coisas de Deus, né? Contempla as criaturas para que você possa contemplar o Criador. E aí a gente vai só se aproximando, né? Falar é muito bom, aprender é muito bom, mas experimentar esse amor, que é nessa caminhada que você falou, né, Charleston? Que é o que a gente tá aí pelejando, né, amor? A gente, devagarzinho, a gente dando os passos, né? Conhecendo a Deus, né? Deus dá essa oportunidade para você se conhecer a Deus e depois ele entrar na sua vida, né? E glorificar. E você se glorificar a Deus, igual no Salmo Davi fala, né? Se glorificar a Deus e depois servir, né? Você conhecendo, depois retribuir você pode de alguma forma, né? Retribuir de alguma forma. É tão bonito, tão grandioso que eu experimentei, vivi que era isso para mim e eu preciso que outras pessoas conheçam passar e vivam para frente também. para outras pessoas. Passar para frente. Então esse é o desafio nosso como catequistas e como qualquer um, porque a iniciação à vida cristã, o querigma, qualquer pessoa pode vivenciar o querigma. Você pode estar no supermercado, em qualquer lugar. Se você fala de Jesus, pode ser aquela fala sua que vai despertar pelo Espírito Santo que está ali, pairando, agindo pela graça atual por aquela pessoa. Não, eu vou lá, deixa eu ver, não quero saber mais. Ou seja, ela disse o sim dela. Quando ela disse o sim dela, ela deu espaço para esse Espírito tirar a treva do coração,
a alimentar essa terra que está seca. Porque ela, adubando essa terra, tendo a semente ali, que é o conhecimento, que é o experimentar, ela vai germinar e vai dar fruto. Então, essa é a nossa proposta. E para encerrar, a gente não pode deixar também de contextualizar com a finalidade do homem. A finalidade do homem, o catecismo fala, que é conhecer, amar e servir. Então, quando a gente for falar quem sou eu, o homem, nós vamos dizer que a nossa alma, as faculdades da alma, nós temos a inteligência, a vontade e a memória como faculdades superiores da alma. Então, esse anúncio é para conhecer. Eu conheço pela inteligência. O próximo passo é, depois de conhecer essa verdade, eu vou amar essa verdade. Então, conhecer, amar. A verdade foi revelada. Minha inteligência me mostrou. Eu quero essa verdade, então eu vou amar essa verdade. Amando essa verdade, eu vou experimentar isso e não posso ficar só para mim. Eu vou ter que testemunhar e passar para outras pessoas, que é o quê? O servir. Nós somos pecadores? Somos. Nós 3 aqui somos pecadores. Sim. Todos os catequistas aqui são pecadores. Todos nós seres humanos somos pecadores. Mas nós já conhecemos o suficiente. Temos mais para conhecer. Mas esse pouco que foi revelado, que nós tivemos a graça de conhecer, nós já amamos ainda. Não é muito, está longe do amor que tem que ser. Mas já é um amor que é o suficiente para a gente dizer, eu quero isso para a minha vida, até morrer. E eu não só quero experimentar, eu quero que outras pessoas também experimentem e conheçam. Por isso nós conhecemos, estamos amando e vamos servir. Conhecer, amar e servir. Esse é nosso papel. E não é só nosso, é de todo ser humano. Sim. A gente serve no ministério que a gente se sente chamado, né? E a gente serve com testemunho, né? São Francisco, ele falava, né? Evangelize com sua vida. Use palavras se precisar. Se precisar. Né? Então, quando a gente se aproxima, que a gente conhece, faz essa experiência desse amor, automaticamente a gente vai evangelizando através da nossa vida, né? Porque aquele que conhece a Deus, que faz experiência desse amor, ele começa a viver uma vida diferente, né? Então, as pessoas, eles percebem na nossa forma de viver, né, que existe algo diferente. E não é porque a gente é melhor. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente não se torna melhor do que o outro que não está próximo, né? Mas o que é diferente é a presença de Deus. É aquilo que Deus faz na nossa vida, não a partir de nós, a partir dele mesmo, né? Então, viver, conhecer, servir e testemunhar com a nossa vida, né? Esse amor. Que bênção. Gente, então, a gente está muito feliz por esse primeiro momento, por esse primeiro encontro, tá? Vocês podem comentar, né, dar sugestões, podem partilhar depois nos comentários, tá? Lembrando que o IVC aqui na Sagrada, o querigma, né, começa já na semana que vem. Hoje nós estamos aqui num sábado, né? Hoje é 17? Sim, 17 de fevereiro. Vai começar dia 19, numa segunda-feira, tá? Então, nós estamos aí nessa caminhada. O primeiro tema não é esse ainda, é a acolhida, né? Então, a gente acredita que a gente vai conseguir colocar no nosso canal do YouTube, o canal Sistema São José. A gente vai colocar lá esse primeiro vídeo. Os catequistas conseguirem ver antes ou depois, não tem problema. Vocês vão poder acompanhar esse quadro que é IVC na Sagrada Família. E aí a gente vai abordar os temas que a gente falou aqui. Esse foi o primeiro, quem é Deus, o princípio. Espero que vocês, né, tenham acesso e acompanhem os demais, partilhem com a gente. Se teve algo que de alguma forma vai ser sugestivo para você aplicar aí na sua turma, né, de catequese, ou você que está fazendo catequese, ver a importância que você é para Deus, ou você que não está fazendo ainda, nossa, eu sou tão importante assim para Deus, basta eu realmente dizer sim, que
que a transformação vai ser feita? Vai, porque quem transforma é o Espírito Santo que está ali esperando sim. A gente só somos coparticipadores porque a gente direciona a nossa vontade para a vontade de Deus, mas é tudo o Espírito Santo quem faz. Por isso que fé e conversão andam junto, né? Sim. A conversão é consequência da fé, como você falou aqui. Mudar de vida, deixar o pecado, ser uma nova pessoa é uma consequência da nossa fé. Mas aí tem outro detalhe, tem que tomar cuidado, para não dizer de maneira superficial. Quem é Deus para você? Deus é tudo. Peraí. Ele é tudo, mas se ele é tudo, eu já me converti, eu já mudei de vida, eu já busquei uma nova vida, que é a vida em Deus. Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Posso vacilar? Posso, porque eu sei que vou. Mas não vou perder isso nunca. Eu sempre quero Deus. Então, Deus é tudo para mim quando ele passa a ser prioridade. Sim. Senão fica uma resposta superficial. Quem é Deus para você? Então, Catiúcia, tem alguma frase, algum versículo, alguma mensagem assim final para a despedida? Assim, a mensagem é que a gente não tenha medo de se aproximar de Deus, né? São João, ele afirma para a gente que Deus é amor. E o amor de Deus, ele supera todas as nossas limitações, todos os nossos medos, né? Todos os nossos pecados. Então, a mensagem que eu deixo é para que a gente não tenha medo, né, de se aproximar desse Deus que é amor. Ele é o braço forte que está estendido, é a mão forte que nos sustenta, né? Ele é o sustento da gente na nossa caminhada, na nossa peregrinação nessa terra, porque a gente sabe que a gente não é daqui, né? Existe algo muito maior que nos espera. Então, que a gente não tenha medo, que a gente dê esse primeiro passo, né, de conhecer a Deus, de contemplar a Deus e fazer essa experiência desse amor, né? Porque ele não é um Deus distante. Ele é um Deus que caminha conosco, é um Deus que a gente pode, né, num momento de desespero ali, você fala, Senhor, né, me dá aqui o colo, né, que nesse momento eu não consigo. Então, a gente pode fazer como São João fez, né, deitar a nossa cabeça no peito de Jesus, no colo de Deus, e ali a gente ser consolado e ser fortificado por ele. Então, que a gente não tenha medo mesmo de se aproximar desse amor, né? A gente veio dele, é para ele que a gente há de voltar. Amém. Nossa amiga Adelso tem alguma mensagem final pra gente? Acho que com o que a Catiúcia falou, não tenha medo, né? Abra seu coração, diga sim para ele, né? Que Deus faz o resto. Até o servir vem com consequência, né, Adelso? Seu sim já tinha muito tempo, né, Adelso? O servir foi uma consequência desse sim. Então diga seu sim, acho que Deus faz o resto. Isso. Gente, então nós vamos ficando por aqui. A mensagem que eu deixo também é uma frase de que assim, olha, por maior que sejam os seus pecados, seja no quantitativo ou no qualitativo, a misericórdia de Deus é maior. Ela só está aguardando o seu sim, o seu abrir para que ele possa agir. Então a misericórdia de Deus sempre vai ser maior do que os seus erros. Amém? Amém. Gente, obrigado então, ficamos por aqui. Não percam o próximo encontro, que será Quem Sou Eu, o Homem. Fiquem com Deus. Até mais. Magnificat.